Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ananeri. Bom, gente, nós hoje vamos falar sobre os biomas do continente americano, certo? Então, quando a gente fala de biomas, a gente está falando de uma região, né, que na verdade vai ser influenciada aí através do seu relevo, do clima e também da sua vegetação, juntamente com outros fatores. Então, quando a gente tem uma região com relevo, clima e vegetação com características bem diferentes de outras regiões que estão próximas, isso a gente realmente chama de bioma, certo? Então, essa é a definição mais simples. Quando a gente fala de biomas, gente, do continente americano, nós vamos falar aí de diversos tipos, como, por exemplo, desertos, savanas, cerrados, porque, como eu já falei na aula de vocês sobre climas, devido a essa grande extensão do continente americano de norte a sul, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto de relevo, quanto de clima, quanto de vegetação. Então, os biomas, né, eles são diversos aqui no nosso continente. Aqui, ó, nós temos um mapa mostrando as vegetações da América Latina. Nas vegetações da América Latina, gente, nós vamos ter aí a presença da floresta tropical e equatorial. Nós vamos ter também a presença da floresta temperada e subtropical. E nós vamos ter a presença aí, ó, da vegetação mediterrânea, da savana, dos estepes e das pradarias, da vegetação de altitude e da área desértica, tá? Então, ela é mais ou menos semelhante à questão climática. Por quê? Porque a vegetação, ela vai ser muito influenciada pelo clima do local, certo? Então, ó, os biomas que nós vamos ter são referentes a essas vegetações aí, certo? Então, a vegetação, ela vai influenciar muito na questão aí do bioma do local. Então, bioma a gente tem que ter relevo, clima e vegetação, a junção aí desses três fatores. Então, a vegetação, ela é típica, né, de cada bioma, porque a gente, através da vegetação, a gente consegue identificar o bioma, tá? Mais do que pelo clima e mais do que pelo tipo de relevo. Aí aqui, ó, nessa área roxa, gente, é onde a gente tem a Cordilheira dos Andes. Por isso que a gente tem aí vegetação de altitude. Assim como o clima é frio de altitude, né? Então, ele é uma vegetação, ó, que vai recortar quase toda a América do Sul, certo? Então, aí é uma vegetação de altitude. Aí a gente tem a vegetação desértica, aí pegando o Chile e também a parte do extremo sul aí da América, também a parte ali do México, certo? E temos aí outras vegetações, né? Como as florestas tropicais e equatoriais, a exemplo da floresta amazônica, florestas temperadas e subtropicais, né? Que fica aqui já na parte mais temperada do continente. A vegetação mediterrânea, que é aquela vegetação influenciada pelo clima mediterrâneo por causa do Oceano Pacífico. A vegetação de savana. Gente, a savana, aqui no Brasil, a gente chama de cerrado, tá certo? Aí no mapa tem savana, porque a gente tem ali, ó, em outros países da América do Sul e temos também na América Central, certo? E ali no México. Mas aí aqui no Brasil a gente não chama savana, a gente chama cerrado. Aí temos aí os estepes e as pradarias, nessa parte rosa, aí no sul do país e também lá no México e também na América Central. As pradarias aqui a gente chama de campos ou campos sulinos ou pampas, tá? Aí a gente tem aí a floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, savana, estepes e pradarias, vegetação de altitude e a desértica. Então, essas vegetações, elas são aqui da América Latina. Aí, na América anglo-saxônica, nós vamos ter aí, ó, floresta temperada e subtropical, que pega aquela área onde a gente tem o clima frio, lá no Canadá e nos Estados Unidos. Nós temos a floresta boreal, que é a taiga, que a gente também chama de floresta de coníferas, que também pega aí o Canadá. Aliás, a floresta temperada, gente, Estados Unidos, parte oeste e leste dos Estados Unidos, tá? Aí, vegetação mediterrânea, nessa área aí vermelha.
influenciada pelo Oceano Pacífico, estepes e pradarias, como a gente tem aqui também no Brasil, né, que aqui a gente chama de campos ou pampas, vegetação de altitude, aí nas áreas de cordilheira das montanhas rochosas, a tundra, que é uma vegetação adaptada a clima muito frio, certo? A tundra que no caso, gente, é de clima realmente muito gelado, tá? É uma vegetação rasteira aí, típica do norte do Canadá, típica aí da região mesmo do Ártico, tá? E também aí do Alasca, certo? Então, essa vegetação que tem aí no Ártico, no Alasca e no Canadá, é a tundra, que ela vai ser composta por musgos e líquens. Então, por isso que ela vai ter aí uma cor aí bastante característica mesmo, uma vegetação um pouco coloridinha e rasteira, certo? Aí no inverno o solo dessa região fica coberto por gelo e a tundra, né, ela, no caso, vai ser coberta por gelo na época mesmo de inverno. Aí temos aí a vegetação desértica, que no caso a vegetação desértica, gente, é encontrada aí na região sudoeste dos Estados Unidos, onde o clima é árido, né, e as plantas elas são xerófitas e adaptadas a pouca água, certo? Então elas não morrem independente aí do clima, ok? Então, ó, nós vamos ver um pouquinho aí sobre esses climas, realmente, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês a respeito dessas imagens aqui que eu coloquei, tá? Vocês vão ver algumas imagens que, no caso, vão retratar aí algumas dessas vegetações que a gente vai estudar de fato, certo? Então, aqui, ó, nós temos aí uma vegetação que é um cerrado. Essa parte aí, gente, é no Parque Estadual da Serra dos Pirineus, lá em Goiás, certo? Então, isso aí é uma vegetação de cerrado. Então, vocês estão vendo que a gente tem árvores, né, de pequeno porte, de pequeno e médio porte, com galhos retorcidos e árvores geralmente aí muito espaçadas, tá? Longe umas das outras. Aí temos aqui uma floresta equatorial, vocês estão vendo aí, ó, que já é uma floresta mais densa. Tem uma floresta aí, no caso, com alto índice pluviométrico, ou seja, muita chuva. Tem muitas árvores juntas, né? E tem uma grande biodiversidade, uma grande riqueza mesmo de espécies. Então, a floresta equatorial. Aí nós temos aí uma floresta tropical. A floresta tropical, gente, ó, tá vendo que ela também é bem mais densa, tá? Só que aí ela não vai ser tão úmida quanto a floresta equatorial, certo? Então, ela vai ser aí, ó, de climas quentes e úmidos na zona tropical, tá? Ela também vai ser uma vegetação muito rica em espécies, certo? Aí temos aqui uma vegetação desértica. Isso aqui é o deserto do Arizona, lá nos Estados Unidos, tá? Fica no Arizona, a gente chama esse deserto aí de deserto Sonora, tá? Deserto de Sonora, no Arizona, nos Estados Unidos. Então, vai ser uma vegetação rala, que vai ter aí plantas que sobrevivem com pouca água, tá? E elas vão ser típicas aí de climas desérticos ou climas áridos. Vocês estão vendo aí um cacto, né? Que são plantas aí que são bem adaptadas a climas bem quentes e a pouca água. Aí nós temos os pampas, né? Que nos casos aí são os campos solinos. Isso aí fica lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Aí nós temos aí uma vegetação, ó, de floresta temperada. Vocês estão vendo que aí é uma vegetação realmente típica de áreas onde a gente tem as estações bem definidas. Essa foto aí, no caso, foi na época de outono, tá, gente? Então, isso aí é o Parque Nacional de Acádia, que fica no Maine, nos Estados Unidos, certo? E aqui nós temos uma vegetação de floresta de coníferas. As coníferas, gente, a gente também chama de taigas, tá? Então, são florestas realmente que apresentam aí árvores em forma de cone, como os pinheiros. Quando a gente assiste filmes, né, de Natal, a gente tem esses pinheirinhos aí para realmente enfeitar na época de Natal. Então, são árvores em formato mesmo de cone, são árvores com folhas finas, mas que resistem muito à questão do inverno, tá? Eles resistem a invernos rigorosos. Aí é a floresta de coníferas no Canadá.
Aí aqui, ó, nós vamos ter uma imagem aí do deserto, certo? Esse deserto, gente, no caso, ó, a gente já mostrou aí o deserto do Arizona, né? Aí a gente tem aí uma área realmente mais desértica, mas é uma área de estepes, tá? Na Patagônia. Digamos assim, uma área mais desértica no sentido aí de que não tem população, tá? A densidade demográfica dela é baixíssima. Esses estepes aí na Patagônia, né, apresentam uma formação bem rasteira e é composta aí de tufos. O que são tufos? São aglomerados, né, de ervas mesmo, que não chegam, às vezes, a cobrir a todo o solo, tá? Então, isso aí a gente chama de tufos. Aí aqui, ó, nós temos uma imagem de floresta temperada. Essa floresta temperada aí, gente, ela fica lá em Bariloche, na Argentina, certo? Aí elas geralmente ocorrem aí onde a gente tem clima subtropical e temperado. E também tem as 4 estações aí bem definidas. Eu já mostrei outra imagem para vocês de floresta temperada, né? Na época aí do outono, certo? E essa daqui é na época realmente do inverno, certo? Então, elas têm aí temperaturas amenas, mas tem chuva bem distribuída durante todo o ano. Aí a gente tem as savanas, né? Que aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Então, as savanas, elas têm um clima quente e tem somente 2 estações bem definidas. A estação chuvosa, né? E a estação de verão, certo? Então, a gente vai ter aí somente 2 estações bem definidas aqui nas savanas ou no cerrado. Então, o cerrado, gente, nosso cerrado, ele é bem semelhante à savana mesmo africana, tá? Aquela savana africana que a gente vê nos filmes de Madagascar, outros filmes ali que a gente tem mostrando a savana africana. Aí, essa foto aí é na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. E, no caso, foi tirado em 2011, tá? Aí, aqui, ó, nós temos... Deixa eu só virar aqui a imagem. Nós temos aqui a floresta amazônica, gente, no Peru. Como vocês sabem, a floresta amazônica, a maior parte dela está aqui no Brasil, mas ela também está presente em 8 países, certo? Então, a floresta amazônica, ela também vai ser aí, no caso, uma floresta equatorial, certo? Que é uma floresta adaptada aí de climas quentes e úmidos. Aí aqui, ó, nós temos o deserto do Atacama, no Chile. Eu já mostrei para vocês o deserto do Arizona, né? Aí aqui o deserto do Atacama, no Chile. Aqui nós temos o deserto mexicano, certo? A gente já falou, né, a respeito de desertos. Aí aqui tem uma estrada na área desértica de Calafate, na Argentina. Aqui é a Mata das Araucárias, gente. A Mata das Araucárias é uma floresta subtropical, certo? Essa floresta aí, no caso, é na região de Campos do Jordão, em São Paulo, ok? Aí aqui, ó, deixa eu só virar aqui também, para que vocês possam visualizar melhor. Uma floresta temperada lá no sul do Chile, certo? Floresta temperada que eu já falei para vocês também. Essa daí fica no sul do Chile. Aqui a gente tem, ó, a Caatinga, que fica aí na Chapada Diamantina, na Bahia. Essa foto foi da Chapada Diamantina. Aí a gente tem um cacto, né, que são vegetações típicas aí da Caatinga, né, resistentes aí a clima semiárido, certo? Aí aqui nós temos uma floresta equatorial aí na Guiana. E aqui nós temos um mapa de vegetação aí da América Latina, gente. Ó, mostrando aí florestas tropicais, floresta subtropical, floresta de coníferas, savanas, vegetações complexas, estepes, pradarias, estepes e tundras, florestas mediterrâneas, vegetação arbustiva e também o deserto. Então, gente, esse mapa aí, ó, de vegetação da América Latina, né, mostra aí a grande diversidade que a gente tem, né, de vegetações aqui no nosso continente. Aí aqui, ó, nós vamos começar aí, gente, a fazer a leitura do livro de vocês, certo?
Aí na página 112, a gente tem aí todos os biomas do continente americano. Aí ele começa dizendo o seguinte, ó, acompanha a leitura. O relevo e o clima definem, junto a outros fatores, as características da vegetação e a fauna de um determinado lugar. Nesses grandes conjuntos, predominam certas espécies que interagem com o meio ambiente físico, o solo, o ar e a água, e com a própria espécie formando o que denominamos biomas. No continente americano, desenvolvem-se todos os grandes biomas do mundo, por exemplo. Então, ó, qualquer bioma que você possa encontrar em qualquer parte do planeta, você encontra aqui no continente americano. A gente tem desde a tundra, que é um bioma típico de áreas geladas, até áreas desérticas, certo? Aí aqui, ó, o primeiro bioma é o deserto. Aí ele diz assim: esse bioma se desenvolve onde a falta de umidade torna difícil a vida de animais e vegetais. Por suas características climáticas extremas, deixa eu girar aqui novamente. Extremas, as espécies que o habitam desenvolveram mecanismos de adaptação para poder substituir com pouca disponibilidade de água. Por exemplo, a grande variedade de cactos que existe nesse bioma armazena água em seus troncos e possui folhas muito pequenas e secas chamadas de espinhos. Então, gente, a vegetação aí do bioma de deserto encontrada aí muito aqui no continente americano, no sudoeste dos Estados Unidos, onde o clima é árido, né? E as plantas, elas são xerófitas, que no caso são plantas aí adaptadas a áreas que tem que tem seca, né? Que tem pouquíssima água, certo? Então, aqui, ó, no Chile, no oeste aí, na parte sudoeste, aliás, dos Estados Unidos, a gente encontra aí esses biomas de deserto, tá? Aí aqui, ó, savana. A savana, gente, acompanha a leitura. É um bioma característico das zonas que tem clima tropical semiúmido, com uma estação chuvosa e outra seca, como resultado da adaptação às bruscas mudanças climáticas entre as estações. As formações vegetais apresentam campos com arbustos, plantas rasteiras e árvores espalhadas de troncos retorcidos e casca grossa. Então, ó, as savanas, no caso, gente, são vegetações aí que tem árvores de pequeno e médio porte, são árvores espaçadas, elas geralmente têm galhos retorcidos, tem troncos retorcidos, tem casca grossa, tem raízes muito longas, tem muitos arbustos, tá? E é uma vegetação aí mais rasteira do que arbustiva, certo? Aí, um problema que a gente tem muito, gente, nas savanas é a questão das queimadas, viu? As queimadas, elas acontecem muito aí nas savanas, ok? Aqui no Brasil, a gente, no caso, chama de cerrado. Aí tem um textinho falando aí no livro de vocês sobre cerrado. Diz assim, ó. O cerrado, como é chamada a savana brasileira, é característico do Brasil central, apresentando solos muito precários, ácidos e muito porosos. Por isso que, gente, para poder fazer qualquer tipo de plantação aqui no cerrado, a gente precisa fazer uma recuperação do solo, né? Fazer uma recuperação por causa dessa acidez mesmo do solo, certo? Aí aqui, ó, nele ocorre vegetação de arbustos, plantas rasteiras e árvores esparsas, espalhadas, com troncos retorcidos e casca grossa. A expansão da agricultura e a mecanização do campo no centro-oeste brasileiro têm aumentado os impactos ambientais no solo da região. Que, no caso, eles fazem uma reparação do solo, que a gente chama de calagem, certo? Então, ó, o cerrado brasileiro, ele fica na parte central e ele é muito rico em água no subsolo, certo? Então, o cerrado, ele é um dos biomas mais ricos, mas também é um dos biomas mais degradados aqui do nosso país, tá? No nosso Brasil. Aí, aqui embaixo, a gente tem uma imagem aí da floresta amazônica, que a gente vai falar agora sobre florestas tropicais e equatoriais. E a floresta amazônica é uma floresta equatorial, uma floresta latifoliada, né? Que no caso aí é uma floresta que apresenta folhas grandes e largas, uma floresta higrófita, né? Que é uma vegetação aí adaptada a
clima muito úmido, tá, gente? A locais muito úmidos. Então, as florestas tropicais e equatoriais é também um bioma que a gente consegue encontrar com muita facilidade aqui no continente americano. Aí a gente vai ter aí, ó, floresta equatorial. Aí aqui no livro de vocês diz assim: bioma possuidor da maior diversidade de espécies animais e vegetais, ou seja, tem uma riqueza inumerosa aí dessa questão de fauna e flora, gente. A diversidade ela é muito grande. Você encontra espécies vegetais de todos os tipos, né? E também espécies animais. Nessas florestas tropicais e equatoriais, elas são muito ricas em biodiversidade. Aí a gente vai ter aqui, ó, continuando a leitura, são características as baixas latitudes, com altas temperaturas e forte umidade. Sua vegetação é denominada latifoliada, que tem folhas grandes e largas, e higrófita, que tem uma vegetação adaptada ao ambiente chuvoso. Algumas árvores chegam a ter de 20 a 40 metros de altura na região da Amazônia brasileira. A gente tem árvores maiores lá, tá, gente? Chega a ter árvores até de 60 metros. A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações, a pressão atmosférica e a umidade do vento. Então, ó, as florestas equatoriais, elas realmente são típicas aí dessas áreas muito úmidas. Elas geralmente são encontradas aqui no Brasil, no continente americano, no sul do México, na América Central e no norte da América do Sul, que no caso é a floresta amazônica, viu? A floresta tem árvores de grande porte, como vocês viram aí, ó, de 20 a 40 metros de altura, chegam a ter até um pouco mais. É uma floresta bem densa, ou seja, árvores muito juntas umas das outras. É uma floresta latifoliada, que tem folhas muito largas e tem uma variedade muito grande de espécies animais e vegetais. Já as florestas tropicais, né, que aqui no livro de vocês não tem falando muito especificamente dela, elas se desenvolvem aí na América Latina, como por exemplo a gente tem a Mata Atlântica, né, aqui no Brasil, a parte da costa leste, ali, toda a parte do litoral ali, próxima ao Oceano Atlântico, é formada de Mata Atlântica. Tem também Mata Atlântica, floresta tropical, aliás, na América Central e também no sul do México. A gente tem a floresta equatorial, as árvores são de grande porte e a floresta é muito densa também, assim como a floresta equatorial. E também tem muitas espécies animais e vegetais, certo? Aí aqui, ó, nós vamos ter as pradarias. Gente, as pradarias aqui no Brasil a gente chama de campos, né? Como eu já falei pra vocês. Aí a gente tem uma imagem de uma pradaria no Colorado, lá nos Estados Unidos. Aí acompanha a leitura aí, ó. São formadas basicamente por gramíneas, que no caso são vegetações rasteiras, que não crescem muito, né? Podendo ocorrer alguns arbustos. Trata-se de uma vegetação típica do clima temperado continental. Lembra quando a gente falou de zonas térmicas lá em clima? Então, ó, as zonas temperadas, a gente tem aí áreas com pradarias, tá? Esse bioma tem sofrido uma intensa intervenção da sociedade. Em algumas zonas, o bioma original foi quase modificado por completo. Nas pradarias da América do Norte, por exemplo, não sobreviveu nenhuma das espécies originais. Então, aí, ó, na pradaria lá do Colorado, a gente não tem aí, no caso, vegetações originais, devido a essa ação antrópica, né? A ação mesmo do homem. Então, ó, os estepes e as pradarias, que a gente também chama de campos, ou pampas, nas áreas de clima subtropical lá no Rio Grande do Sul, né? A gente consegue encontrar bastante. Na Argentina e no Uruguai, também. Na Argentina e no Uruguai a gente chama de pampas, tá? E no México a gente vai ter aí, no caso, os estepes, que é uma vegetação rala e rasteira nas regiões mais secas, certo? Aí aqui, ó, os estepes, no caso, como eu tava falando aí pra vocês, que a gente consegue encontrar no México. A gente também vai ter aí os estepes, que aqui no Brasil a gente chama de caatinga, viu, gente? Aqui no Nordeste brasileiro a gente tem a caatinga, que no caso são os estepes. São
Aí a leitura, ó, ocorre em áreas de clima semiárido, com escassa ocorrência de chuvas e temperaturas elevadas, que no caso as temperaturas são acima de 25 graus o ano todo. Aí no Brasil recebem o nome de caatinga, ocorrem também no México e nos Estados Unidos. Então, ó, tem uma vegetação rala, uma vegetação mais rasteira. Pode possuir alguns arbustos, né? Mas é típica de regiões realmente mais secas. Aí no México a gente encontra, né, aí os estepes e aqui no sertão do Nordeste brasileiro, que a gente aqui chama de caatinga, ok? Que aí tem presença de vários cactos, né, de plantas realmente adaptadas a esse clima muito seco. Aí aqui, ó, nós vamos ter a tundra. Gente, tundra, como a legenda da imagem diz aí, ó, a palavra tundra tem origem finlandesa, que significa tuntúria. Significa terra despida de árvores, certo? Ou seja, terra que não tem árvores ou poucas árvores. Aí aqui, ó, a tundra vai ser um bioma característico das zonas. Acompanha a leitura, viu, gente? Bioma característico das zonas onde o solo permanece congelado a maior parte do ano, consequência das baixas temperaturas. É encontrada no extremo norte da América, onde predomina o clima polar. Devido às condições climáticas extremas, na tundra vivem poucas espécies vegetais. Então, ó, como eu falei para vocês, a tundra está aí na região do Ártico, é uma vegetação rasteira, é uma vegetação adaptada aí ao clima polar, ela está presente no Canadá e também no Alasca, e ela vai ser composta aí por musgos e líquens, tá? E vai aparecer aí, no caso, durante 4 meses do ano, porque o restante do ano, ela vai ser coberta aí por gelo, tá, gente? Então, essa vegetação, ela vai aparecer pouquíssimo, certo? E, por último, nós vamos ter aqui, ó, deixa eu só terminar a leitura aqui de tundra, que diz assim: devido às condições climáticas extremas, na tundra vivem poucas espécies vegetais e animais, musgos e líquens e plantas herbáceas, como o capim, são as mais características. Na fauna, as renas, caribus e algumas raposas, aves e insetos são os mais presentes, ok? Aí, por último, a gente vai ver a floresta boreal. Gente, a floresta boreal, a gente também pode chamar ela de taiga ou então de floresta de coníferas, tá? A floresta boreal, ela possui uma vegetação característica. Acompanhe a leitura. Possui uma vegetação característica composta de árvores em forma de cone, como os pinheiros. Essas árvores possuem folhas perenes, isto é, não caem nas outras estações. Localizam-se em áreas de clima frio, com baixas temperaturas e invernos longos e rigorosos. É uma vegetação bastante explorada devido à intensa utilização na produção de papel e papelão. Aí, ó, essa floresta aí de coníferas, gente, ela geralmente é encontrada aí em áreas do Alasca. A gente também pode encontrar ela na região central, e na região norte do Canadá. Geralmente ela é encontrada aí nessas áreas, gente, de clima muito frio mesmo, tá? Região aí mais próxima à região polar, ok? Então, na região polar mesmo é a tundra, mas na região bem mais próxima à região polar, a gente tem as florestas boreais. Então, no norte do Canadá, na parte central do Canadá, na parte também sul aí do Alasca, a gente vai encontrar aí a floresta boreal. Então, ela tem realmente esses pinheiros, né, essas árvores em formato de cones, e as florestas boreais, elas são muito usadas também na produção de papel, tá? Devido à questão da celulose. Aí, aqui, ó. Onde o clima é frio, né? No caso aí, nessas áreas temperadas, área temperada norte e sul, a gente encontra as florestas boreais, tá certo? No caso aqui no continente americano, a gente tem bastante floresta boreal ali no Canadá. Aí ela desenvolve aí uma vegetação homogênea, tá? No caso, essa vegetação aí realmente bem densa, né? Que é típica de floresta mesmo. E com árvores aí de grande porte, assim como a floresta equatorial, tá certo?
Então, a floresta equatorial, floresta de coníferas e a floresta tropical são florestas densas, porque as árvores elas estão muito juntas. São florestas aí com árvores de grande porte realmente, ok? Então, assim a gente encerra, gente, essa parte aí de biomas. E na próxima aula nós vamos estar vendo a respeito de problemas ambientais no continente americano. Então, a gente vai continuar na nossa aula online e bons estudos.